Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Clique Beleza. Nessa quarta-feira nós iremos receber aqui o Dr. Alencar Filho, ele que é médico urologista e atende na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, em Brejo Santo. Ele vai estar trazendo para vocês hoje, falando um pouco sobre a saúde do homem. Como os homens têm que se cuidar, que tipo de exames eles têm que fazer para ter um maior cuidado com o seu corpo, com a sua saúde. Doutor Alencar, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia. A casa é sua. Agradeço demais a sua disponibilidade a vir ao Clique Beleza. Quem agradeço sou eu. Fique à vontade, pode sentar. Bom dia a todos. Doutor, nós sabemos que os homens ainda têm muito medo de falar sobre a próstata, não é isso? É verdade. A adentrar esse assunto que ainda os deixa muito inseguro. Então hoje nós o trouxemos ao programa para ver o quanto é simples, que o cuidado é necessário e explicar um pouco mais ao espectador o que é a próstata, o que é esse órgão, as várias doenças que podem acometer, não é isso? Ah, não, com certeza. A próstata é uma glândula, tá certo, localizada na pelve, logo abaixo da bexiga e que envolve a uretra do homem, tá certo? A função dessa glândula é de produzir o líquido prostático que participa na formação do sêmen junto com o espermatozoide para participar da fecundação do homem. Tá certo? No processo de fertilização. Sim. Tá certo? Essa glândula, com o envelhecimento do homem, vai trazer alterações. Então, pode ter a doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, pode trazer o famoso câncer de próstata, como pode trazer as inflamações prostáticas, que são as prostatites. Tá certo? Então, sim, basicamente, são o grupo de doenças que podem afetar, tá certo, a próstata. É porque assim, quando se fala em próstata, as pessoas já direciona diretamente ao câncer. Isso. Não é isso? E os homens se sentem inseguros para fazer o exame, para ter os devidos cuidados, justamente porque já teme a ter um câncer. Na verdade, não teme o câncer. Na verdade, pelo machismo, tá certo, que ainda existe, apesar que melhorou muito. Então, a maioria dos homens, que apesar que diminuiu muito, tem medo, na verdade, do toque, que é o exame clínico que é feito da próstata, tá certo? Então, esse exame, por ser de um local desconfortável, então, muita gente, principalmente os mais antigos, tem um certo receio de realizar esse exame. Mas é um exame que é rápido, indolor e muito rápido. E com isso, devido a esse medo, ou esse machismo, ou a falta de conhecimento, ou não se permitir também ter o conhecimento, vem aumentando os casos, não é isso? Aí, devido à falta de ser examinado, de fazer sua prevenção, o que é que acontece? Você pode perder a oportunidade de dar um diagnóstico precoce. Porque é um câncer que você, descobrindo na fase inicial, você tem 90% de chance de curá-lo, tá certo? Então é um índice muito alto. Uhum. Os dados de 2018 são alarmantes, né? Diz que a segunda doença que mais mata hoje no Brasil é o câncer de próstata. Só perde para o câncer de pulmão. Isso. Tá certo? Realmente é uma das... E incidência também só perde para o câncer de pele. Tá certo? Para os não melanomas, né? Sim. Tá certo? Então, realmente é uma doença que realmente precisa de ter um acompanhamento, tá certo? Os familiares, quem tem pessoas, homens, numa idade acima de 50 anos, precisa de fazer sua prevenção. A gente vai entrar mais na frente aí nos tópicos. Sim. Aí sobre esses detalhes, né, que realmente vai ter alguns critérios, vai ter pessoas, homens que vão ter que precisar de fazer uma avaliação mais cedo, com 45 anos. Mas já que a gente entrou nesse assunto do câncer, fale um pouquinho o que é o câncer de próstata, para deixar as pessoas até mais aliviadas, né? Porque tem pessoas porque sentem uma alteração no corpo, alguns homens já acham que é algo que já é o câncer. Não, aí exatamente. A questão do câncer de próstata, a necessidade de fazer a prevenção, é exatamente por causa disso. Porque é uma doença que é silenciosa.
Na fase inicial, você não sente nada, tá certo? Geralmente os sintomas são decorrentes de alguma outra alteração. Você pode ter uma inflamação associada, você pode ter a doença benigna, que é a hiperplasia prostática benigna, também associada. Então, tem alguma dificuldade para urinar, algum desconforto, tá certo? E, na verdade, esconder o câncer que, na verdade, que está lá. Então, quando você vai ter sintomas relacionados ao câncer, geralmente já está numa situação já mais avançada. Então aí você já perde a oportunidade de curá-lo. Tá certo? E existem vários níveis do câncer? Existe, olha, existe o quê? O câncer a gente faz o que a gente chama de estadiamento. Então existe o câncer quando está localizado só na próstata, existe o câncer que está localmente avançado. O que seria isso? Um câncer que invade as estruturas próximas. Pode invadir a bexiga, invadir as vesículas seminais, invadir o reto, tá certo? Isso é o que a gente chama de doença localmente avançada. E existe a doença metastática. A doença metastática é o quê? Quando sai do órgão para estruturas à distância, tá certo? Então, qual é a estrutura do primeiro local? São os linfonodos da pelve. Depois o esqueleto axial, então metástase para os ossos. Então é o primeiro local. Então geralmente quando o paciente já chega com dor óssea, tá certo? Tem com dor no quadril, dor na coluna, então já é o indício. Quando você avançado, já tem uma chance de já ter uma doença aí já avançada. Então aí o tratamento já não seria mais curativo, seria paliativo. E o câncer de próstata, ele pode ser prevenido? Olha, na verdade, a gente tem basicamente três perfis de ser avaliado, tá certo? O câncer de próstata, com o aumento da idade, então aumenta a incidência, tá certo? Tem um fator genético, então quem tem o histórico na família, tá certo? De 1, 2, 3 parentes, quanto maior a quantidade de parentes e quanto mais jovem for esse parente que teve o câncer, então maior a chance de você desenvolver, maior a probabilidade, tá certo? De desenvolver também. E também da raça negra. Então, as pessoas da raça negra têm uma chance maior de desenvolver e de ter um aspecto mais agressivo do tumor, tá certo? Então, aí essas pessoas que são os grupos que precisam de ter um rastreio mais precoce, então, cuidado, a partir dos 45 né? anos, tá certo? Então, aí realmente precisa de ser visto. No caso, a hereditariedade conta muito, né? Conta bastante. Acho que um dos fatores que mais pesa é o fator hereditário, com certeza, né? E a obesidade? A obesidade também, tá certo? Na verdade, viu-se os pacientes obesos têm uma chance de ter uma agressividade maior, tá certo? No tumor, tá certo? Então, tem os estudos maiores que a gente tem são mais os estudos americanos, sim, tá certo? Então, nós ocidentais temos uma chance maior de câncer de próstata. Os orientais, então os países asiáticos, têm uma chance menor. Mas viram que o quê? Dos asiáticos que vieram para os Estados Unidos e que usaram a mesma dieta da gente, com muita gordura, muita carne vermelha, tá certo? Muito sal, muita comida processada, tá certo? As gerações seguintes estavam começando a aumentar, tá certo? A chance de desenvolver câncer de próstata, mostrando que tem uma certa evidência, não tão fundamentada ainda, mas existe, tá certo? Fatores que contribuem. Relacionado à idade, homens mais jovens, pode acometer a doença, pode acontecer de ter o câncer de próstata ou não? Pode sim. Tem casos descritos na literatura de pacientes de até de 35 anos que tiveram câncer de próstata, tá certo? Então, como eu tinha te falado no início, então, quanto mais a idade vai chegando, então maior a chance. Tanto é que os trabalhos mostram que em exames de patologia, tá certo? Um homem com 50 anos de idade, tá certo? 30% deles já tem algum foco de câncer, pode ter algum foco. Com 100 anos, 100% vai ter algum foco de câncer. É porque assim, a maioria, o que divulga a mídia ou o Novembro Azul, a maioria das pessoas pregam que o homem tem que começar a se cuidar aos 40, 45 anos, 50 anos. Então a gente tem que ver que esse cuidado tem que começar cedo, né? Essa preocupação não é que tenha que fazer os exames cedo, ou tem que ser feito também os exames. Tem uns tipos de exames específicos, ou como são feitos esses exames, porque a preocupação, como o senhor disse no início, é o toque, né?
Conforme vai chegando a idade, vai aumentando a preocupação e o medo de fazer. Isso. Mas aí, como tem caso cedo, existe um outro exame que não seja desconfortável para que os homens tenham esse cuidado também mais cedo, além da prática de atividade, alimentação, das demais coisas que a gente já falou? É onde está. Então, geralmente, quem tem esse tumor mais precoce, tá certo? Geralmente tem uma hereditariedade, então deve ter algum fator. Então, quem tem algum sintoma, quem já tem histórico na família, na quantidade de casos já bem substanciais, realmente precisa de fazer. Se você tem algum sintoma urinário, independente do que você sinta, então precisa de fazer uma avaliação, tá certo? Não é esperar se agravar Então, no caso, tem que ter alguma alteração para que a pessoa tenha um olhar clínico geralmente numa situação, numa idade dessa, por que é que a gente não começa uma prevenção a partir dessa idade, de 35 anos? Por quê? A quantidade de pessoas que você vai beneficiar é muito pequena. Então, eu vou ter que fazer um rastreio, tá certo? Tem que examinar, então vai ter o gasto da consulta, vai ter o gasto de exames laboratoriais, que a gente tem um PSA, que é o exame específico da próstata, que ele contribui junto com o toque para a gente dar o diagnóstico. Está entendendo? Então, a quantidade de pessoas beneficiadas, tá certo, é muito pequena. Até 4 anos atrás, tá certo, o exame da próstata era a partir dos 45. E se tivesse histórico na família, era a partir dos 40. Mas viu-se que a quantidade de pessoas entre 40 e 45 que você estava beneficiando era muito pouca, diante da população todinha que estava sendo feito esse rastreamento. Sim. Então, foi visto que era mais, a nível de população, tá certo? Era mais viável você fazer um rastreio a partir dos 50 do que dos 45. Lógico, em casos específicos, exatamente, quem tem uma chance maior, tá certo, de desenvolver o câncer de próstata, então precisa de um rastreio mais precoce. Mais cedo. Com certeza. E foque mais um pouquinho sobre os exames que podem ser feitos além do toque retal. Isso. Em 87, tá certo, que foi quando foi desenvolvido esse exame do PSA, tá certo, que foi um divisor de águas, que até então não tinha nenhum marcador tumoral que a gente conseguisse identificar, tá certo, de forma precoce a doença. Então, geralmente a gente só ia com o paciente já vinha com sintomas urinários importantes ou com dor óssea e que já era com a doença avançada. Tá certo? Através desse PSA, não, você aumentou a chance de ter um diagnóstico precoce. Então, aquele paciente que não está sentindo nada e que já tem às vezes uma alteração no PSA e que levou você a procurar um urologista, então você tem uma chance, tá certo? Então, às vezes você vai até de fazer um exame de rotina. Então, qual é a importância aí de a gente de fazer a associação dos dois? Então, às vezes você pode ter até um PSA normal, mas pode ter um nódulo no início e que não chega a alterar o valor do PSA. Então, no toque você vai conseguir descobrir, tá Identificar. certo? Identificar, tá certo? Às vezes você pode ter só uma alteração no PSA e ter o toque normal. Então, por isso que a combinação dos dois é que é mais efetivo para o diagnóstico. Que, na verdade, o diagnóstico, isso aí é um diagnóstico de presunção. O diagnóstico de confirmação é através de uma biópsia. Tá certo? Hoje a gente faz uma biópsia guiada por ultrassom e você vai remover fragmentos da próstata através do reto. Pode ser também através do períneo, mas é pouco utilizado, é mais através do reto, guiado por ultrassom. Então, com a remoção desses fragmentos, que a gente encaminha para o patologista, então o patologista que vai avaliar e vai dar realmente o diagnóstico. O diagnóstico, se é caso cirúrgico. Não, aí é também, o patologista ele vai o quê? Ele vai mostrar o tipo de tumor e o grau de agressividade. Então, existe um tumor que é pouco agressivo, existe um tumor que é muito agressivo. Então, dependendo da situação, você pega um paciente que tem uma expectativa de vida tipo de 5 anos, 6 anos, e que tem um tumor que o aspecto dele é pouco agressivo, então, se é uma pessoa orientada que tem como fazer um acompanhamento com frequência, precisa mexer. Que a gente chama de câncer indolente, que está no estágio que o crescimento dele é tão lento que sem você mexer, ele vai morrer de outra coisa e não da doença do câncer. Do câncer. Isso. Tá certo? Como também do outro lado você vai pegar um tumor muito agressivo e que, se você não tiver uma conduta rápida e agressiva, a chance de metástase é grande e de perder a chance de cura.
Então, em alguns casos, o PSA, somente o PSA, ele vai já dar um diagnóstico automaticamente. Vai lhe auxiliar, vai sugerir um diagnóstico, tá certo? Mas um PSA elevado, como eu disse. A doença... Dependendo do grau do PSA, e aí vai dizer se você vai precisar do toque retal ou não. Toque retal, também a gente faz em todos os pacientes acima de 50 anos e acima de 45 se tiver histórico, ou então se tiver alteração no PSA. É esse o medo dos homens hoje de ir ao urologista. Os homens abaixo de 50 anos, né? Como sempre é pregado, que é repassado para eles que o indicado é depois de 45, depois de 50 anos, mas alguns homens já começam a se preocupar mais cedo. E a preocupação deles é essa: se todos os exames vão ser feitos... Não, mas onde está? Na consulta, na anamnese, você vai conversar com o paciente, vai saber os sintomas, tá certo? Se ele tem alguma queixa urinária ou não, dependendo da situação é que você vai indicar o exame ou não. Tá certo? Às vezes você, no paciente jovem, você tem uma suspeita. A pergunta novamente. Todos os homens, independente de idade, digamos que o homem tenha 40 anos, fez o PSA, ele é obrigado a fazer o toque retal? Olha, se o PSA tiver alterado, se tiver histórico na família, tá certo? Eu proponho para ele. Não vou dizer que é extremamente necessário, mas eu sugiro. E já está no preço da consulta, tá certo? Então, você já... Mas se caso não tem alteração, nem caso da família, foi só por uma questão de cuidados? Não tem essa obrigação, não. A recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia não obriga a fazer, tá certo? Só a pedido. Então, tem pacientes que chegam, tem 40 anos, doutor, eu vim para fazer meu exame da próstata. Só para acompanhar. Tá certo? E vem, quer fazer o toque, tá certo? Que o pessoal já tem mais gente esclarecido devido à facilidade do acesso à saúde. À saúde. Hoje tem urologista em todo o país, tá certo? Nós somos mais de 4 mil urologistas, tá certo? Então, eu acho que poucas são as famílias que ninguém já viu alguém que já adoeceu, ou um parente ou um amigo, tá certo? Que já adoeceu da próstata. Então, diante de uma situação dessa, às vezes de ver o sofrimento, então hoje o pessoal está mais esclarecido e já procura fazer sua prevenção. Quando eu cheguei há 14 anos aqui, aí geralmente era mais difícil, eu já pegava mais tumores avançados. Hoje, não. A demanda espontânea, mais preventivo, né? A prevenção é muito maior. Muito maior. Sim. E vamos falar um pouco sobre os sintomas, quando já começa a aparecer sintomas. Em alguns momentos o senhor falou sobre a questão urinária, a deficiência que o homem tem quando vai ao banheiro. E eu gostaria que o senhor, porque quem sabe uma pequena informação, o espectador que estiver nos acompanhando, seja de grande valia para que ele venha a procurar um especialista da área. Pronto, olha, geralmente a partir dos 30 anos a próstata começa a crescer. E após os 40 anos, 40, 45 anos, ela já vai começar a dar sintomas, tá certo? Então, pode começar a levantar alguma vez na noite, tá certo? Aumentar a frequência urinária durante o dia. Às vezes pode não estar conseguindo sustentar a urina, ter aquela urgência, quando sente a vontade, tem que apressar para ir ao banheiro. Às vezes, quando chega no banheiro, às vezes pode demorar até alguma dificuldade para começar a urinar. A urina, o jato sai mais fraco. Às vezes precisa se esforçar, de ter aquela intermitência no jato, tá certo? De ter aquela sensação de esvaziamento incompleto, de que em pouco tempo tem que voltar novamente ao banheiro. Então, tudo isso são sintomas urinários que podem estar ligados à próstata, tá certo? Tanto a próstata como também alguns sintomas ligados à bexiga. Tá certo? Então, é um conjunto de sintomas que, exatamente, só na avaliação que você tem como distinguir. Mas se você tem algum sintoma urinário, realmente precisa procurar uma avaliação com um urologista. E além desses sintomas, existe mais alguns? No caso da doença avançada, então o paciente vai se queixar de dor óssea, tá certo? Pode ter sangramento na urina, pode ter retenção urinária, de ficar sem conseguir urinar e precisar passar uma sonda para poder drenar essa urina, tá certo? Perda de peso, dependendo do órgão acometido que pode gerar
uma diversidade de sintomas. Mas geralmente é dor intensa, tem casos que tem invasão da coluna, da medula, pode ficar até paraplégico, que a gente chama de um choque medular, devido à compressão ser tão intensa que esmaga a medula e o paciente fica paraplégico. Eu já, infelizmente, peguei já vários casos aqui no meu consultório. Nesse estágio. Então é isso, pessoal. Como vocês podem ver, é uma doença que precisa de um olhar, de um cuidado. Vocês que são homens, filhos que têm pais, que têm esposo, que têm filhos já com idade acima de 40 anos, que vocês possam estar cobrando também, para que os mesmos se cuidem. Assim como a mulher precisa de um cuidado, de um acompanhamento, o homem também precisa do mesmo cuidado. A gente vai para um breve intervalo, vamos tomar aqui uma aguinha, um cafezinho, a gente volta já já com o Clique Beleza e o Dr. Alencar Filho. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas e agora você vai ser digital até na hora de estudar com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade uma vez por semana com transmissão ao vivo do professor e estudar online quando quiser com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem! 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga 10. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Olá pessoal, estamos de volta com o Clique Beleza e hoje o programa conta com essa presença maravilhosa do Dr. Alencar Filho. Para quem está se conectando agora com a gente, hoje nós estamos falando da saúde do homem, em específico falando sobre o câncer de próstata. Quando se fala de urologia, não está direcionado apenas à próstata. Existe um leque de doenças em que o urologista acompanha, não é isso, doutor? Com certeza. E dando continuidade ao câncer de próstata, eu gostaria que o senhor falasse sobre os tratamentos, os vários tipos de tratamentos que é oferecido ao paciente. Pronto. Quando realmente é confirmado o diagnóstico através de uma biópsia da próstata, guiada por ultrassom, você primeiro vai fazer um estadiamento, para saber se essa doença está localizada, se já tem uma invasão local, que a gente chama de localmente avançada, ou se já tem metástase. Quando a doença está localizada, você tem basicamente 3 tipos de tratamento. No caso de um paciente já idoso, que não é um tumor de aspecto agressivo, e que ele já tem algumas comorbidades que limitam a cirurgia ou até algum outro tratamento, então você pode lançar mão de fazer um acompanhamento, tá certo? Só fazer um segmento clínico, Sim. Tá certo? Então, quando o tumor não é agressivo, você pode lançar mão dessa opção. Quando o paciente é jovem, que realmente tem uma expectativa de vida acima de 10 anos, 10, 15 anos, então esse paciente não, ele vai se beneficiar muito de um tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico, você vai fazer a remoção da próstata com as vesículas seminais e vai fazer a anastomose da bexiga com a uretra, o restante que ficou, tá certo? Esse procedimento você tem 2 vias de acesso, basicamente. Então você pode fazer a cirurgia aberta, que é a convencional, como você pode fazer a cirurgia laparoscópica. Essa cirurgia laparoscópica são aquelas que o pessoal chama de laser, fala de cirurgia a laser. Então seria aqueles 4, 5 furinhos que iria ser feita a remoção da próstata. Mais recentemente, também já tem disponível, até aqui no Ceará, em Fortaleza, já tem disponível a cirurgia robótica. Então, através de um robô, um médico urologista vai manusear um robô, vai controlar ele e vai fazer a remoção, tá certo, dessa cirurgia, dessa próstata. Todos os 3 hoje já são o que? Tem uns resultados equivalentes.
tá certo? Mas o padrão ouro ainda é a cirurgia aberta. É o que pode ser oferecido aqui na nossa região, né? A gente tem que trabalhar em cima do que a gente pode oferecer e que o que a região está aberta a receber também. Não, com certeza. A gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade, né? É verdade. A realidade daqui da nossa região. Acredito que hoje a maioria, claro que existem casos e casos, mas as pessoas daqui da nossa região... Não, com certeza. É uma cirurgia que hoje os urologistas, pela formação, que também são cirurgiões gerais, hoje parece que a partir do próximo ano já vão ser 6 anos para você ter uma formação de urologista. Então, teoricamente, o médico urologista ele vai sair já habilitado para realizar esse procedimento sem dificuldade. E que tem resultado satisfatório, né? Ah, com certeza, com certeza. É mais uma pessoa que procura um profissional em Fortaleza para fazer uma cirurgia robótica, é mais por uma questão de comodidade, não querer sentir dor, de estética, né? Porque hoje o homem também está muito vaidoso. Mas no resultado oncológico é o mesmo, tá certo? Na verdade, os trabalhos mostram com a cirurgia laparoscópica, como na robótica, tá certo? O único benefício que geraria seria o que? Através de uma diminuição de sangramento. Mas geralmente o sangramento na cirurgia aberta é uma situação completamente aceitável. Raramente há necessidade de ter uma transfusão sanguínea e os resultados são muito bons. Doutor, um assunto muito discutido entre os homens, entre famílias que já passaram por essa batalha, assim podemos falar, né? Porque todas as famílias que passam por alguém que teve um câncer, seja ele qual for, tem aquele medo, vem toda aquela desestrutura psicológica. São poucas famílias que têm estrutura para receber um exame, um diagnóstico desse, e principalmente quando é voltado para a próstata. Eles já pensam, ou já falam, ou já comentam o medo que tem da disfunção erétil. Isso. Não é? Com essa cirurgia, tá certo? A cirurgia realizada, existem 2 alterações, 2 sequelas que podem acontecer. Uma seria essa parte da disfunção erétil, Sim. Tá certo? Que pode acontecer. E outra seria a incontinência urinária, tá certo? Mas hoje, como é uma cirurgia que está muito bem dominada, hoje a gente já tem uma técnica com preservação de feixes nervosos. Então, a gente só faz a remoção daquele feixe quando tem invasão tumoral, tá certo? Então, dependendo da situação do nódulo, então se ele está invadindo o nervo peniano, eu não posso deixar resto de tumor só para preservar a potência. Então, primeiro a gente tem que ter o critério oncológico, depois para a gente ter o controle urinário. E aí, voltando ao início do programa, tá aí a necessidade de ser diagnosticado cedo. Isso, né? Quanto mais precoce, tá certo? Maior a chance de você preservar. Sim. Tá certo? Maior a chance de você preservar. Então, mas hoje, como a cirurgia está dominada, o diagnóstico precoce está muito mais frequente, então, na grande maioria das vezes, está tendo a preservação, a mesma potência que o paciente tinha antes da cirurgia, permanece. Às vezes tem alguma diminuição pouca, mas com as medicações que a gente tem disponível para drogas facilitadoras da ereção, tá certo? Você consegue levar a sua vida normal. Então, mesmo que seja acometido, existe o tratamento pós também, né? Para que o homem continue tendo a sua vida sexual ativa. Com certeza. E também tem como forma de tratamento para doença localizada, tá certo? A radioterapia, tá certo? Então, com a radioterapia também já está muito evoluída em relação a aliviar as sequelas, tá certo? Os órgãos vizinhos, que antigamente era uma radioterapia de campo aberto e que os órgãos adjacentes eram muito acometidos, então tinha muita irritação na bexiga, no reto, com sangramentos. Hoje eles conseguem fazer uma intensidade maior de radiação e circulando o paciente, indo por várias incidências, gerando uma sequela menor, com uma radiação maior no local necessário, tá certo? Então também seria uma forma de tratamento. Então tem várias modalidades de radioterapia que eu acho que não há necessidade
no comentário no momento. A gente adentrar, né? Tão fundo. Isso é importante, que a gente só tocou em alguns tópicos, mas é muito vasto, né, o assunto. Então é necessário você que está nos assistindo, caso você se identificou com algum tópico que foi falado aqui, procurar um profissional da área para que seja feita uma investigação mais precisa, um diagnóstico mais preciso, de preferência com um urologista, que é quem vai estar passando uma maior segurança no diagnóstico e no tratamento. Ah, não, com certeza. Exatamente. Se é um tratamento sobre essa doença, é um tratamento que é feito em conjunto com o paciente e com os familiares. Então a gente vai discutir qual seria a melhor estratégia de tratamento de caso a caso. Então, por isso que realmente é importante do especialista, que às vezes é necessário uma equipe multidisciplinar, além do urologista, precisa do oncologista para estar acompanhando, o radioterapeuta. Então é um conjunto que vai estar disponível. Da parte de urologia a gente tem como dar assistência aqui, mas quando é necessário a gente tem um apoio em Barbalha para complementar. Das vizinhas que pode estar complementando no tratamento, né? No diagnóstico ou no tratamento. Com certeza. Não, em termos de diagnóstico aqui a gente tem tudo disponível. A gente tem tudo disponível. Ontem mesmo eu recebi os exames de um paciente que estava com alteração e teve a indicação de realizar uma biópsia. Eu digo, olha, você vai tomar um antibiótico agora, vamos aguardar 1 hora e daqui a 1 hora eu já vou colher seus fragmentos. Colhi os fragmentos ontem mesmo, já encaminhei para o Juazeiro, para o patologista, e hoje eu já estava com o resultado. Então é bem rápido, né? Hoje está muito mais fácil. Até diminui a angústia do paciente, da pessoa que está esperando, e inicia o quanto antes o tratamento, que é o mais importante. Com certeza. Antigamente, não sei se alguém tem alguma coisa, antigamente você mandava para o patologista em Belo Horizonte, demorava 20, 30 dias para sair um resultado. Hoje a gente tem aqui no Cariri disponível, tá certo? Hoje a estrutura para realizar todos esses procedimentos. Bem mais rápido, né? Você agiliza a vida do paciente. E com a mesma qualidade. Ah, com certeza. Não é isso? Com certeza. Então, pessoal, a gente vai parar agora mais uma vez para um breve intervalo e logo mais a gente vai voltar com o quadro Mitos e Verdade sobre o câncer de próstata. Até já! Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas. E agora você vai ser digital até na hora de estudar, com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade uma vez por semana, com transmissão ao vivo do professor. E estudar online quando quiser, com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga antes. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Meu nome é Francisco, tenho 70 anos. Quero saber, esse câncer de próstata atinge a gente de 60, ou 50 ou 70? É mito. Na verdade, o início do rastreamento na população geral são homens acima de 50 anos. Quando tem o histórico na família, tá certo? Então, fatores genéticos, for da raça negra, tá certo? Então, tem necessidade de iniciar um rastreio mais precoce de 45 anos, mas tem casos registrados na literatura com pacientes até de 35 anos que foram diagnosticados com câncer de próstata. Pessoal, quero agradecer aqui a presença do Dr. Alencar Filho. Muito obrigado, doutor, pela sua presença no nosso programa, por ter esclarecido muitas dúvidas das pessoas que vão ao seu consultório,
que assiste a rede de TV, internet, mas que o correto mesmo é buscar os profissionais e estarem acompanhando, porque hoje as pessoas têm se prendido a redes sociais, à televisão, e acham que tem o poder de se automedicar, se autoavaliar, e com isso acredito que muitas doenças têm chegado a um nível, muitas vezes até sem jeito, né? Já tem chegado a um nível que não tem mais cura e vem a óbito justamente por se autoavaliarem, né? Então, a grande importância de estarmos buscando profissionais capacitados a nos avaliar, nos diagnosticar e dar o tratamento correto. Então, mais uma vez, muito obrigada. E as portas do Clique Beleza, da TV Cariri, está aberta a cada vez mais levarmos mais informação aos seus pacientes, aos nossos telespectadores. Eu que agradeço aí pela oportunidade e até de a gente poder explanar essas informações para o público geral. Você, como você falou, a parte da internet às vezes pode ajudar, mas pode realmente atrapalhar em relação à parte da condutas sobre tratamentos. Então, realmente o correto é, se ter algum sintoma, é procurar o especialista, porque ele tem como fazer uma avaliação adequada e de proporcionar um tratamento adequado para cada caso. Tá certo? Então, através disso, então, você vai ter um sucesso maior no seu tratamento. E quebrarmos paradigmas, né? Com certeza. O tabu, o machismo, de cada vez o homem também buscar o cuidado. Então, o importante é a saúde, a população está envelhecendo, então realmente a tendência geral é de se cuidar, porque realmente vão surgir várias doenças do idoso, tá certo? Então tem que ter um cuidado, fazer realmente sua prevenção manual, tá certo? Então, se tiver com sintomas, aí não tem idade e não tem tempo. Realmente é procurar de início o seu clínico de sua preferência, o clínico da família, então, se for o caso, já procurar o especialista para poder dar um andamento no tratamento correto. Verdade. A minha gratidão. E muito obrigada a vocês que estão acompanhando o Clique Beleza. Uma ótima semana, um final de semana em paz. Fiquem com Deus. Um beijo do Clique Beleza, da TV Cariri, a TV do meu Cariri. Olá pessoal, bom dia, sejam todos